abre a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Só para explicar para vocês o que está acontecendo em 1 Samuel, capítulo 30, a gente está aqui, basicamente, a última história do livro de 1 Samuel, logo antes de começarem os dias do reinado de Davi sobre Hebrom, logo que a profecia a respeito do rei Davi, a unção que havia sobre a vida do rei Davi, logo que isso vai começar a se cumprir na vida dele. Antes disso, Davi enfrenta o seu último grande desafio. E o último grande desafio de Davi começa quando ele vem voltando do vale de Jezreel, que fica aonde eu moro. Eu moro assim na pontinha do vale de Jezreel, no começo da Galileia Baixa. Ele vem voltando lá do vale de Jezreel em direção ao sul de Israel, ao Negueb, que é a região onde elas moram. Certo? Então vou ler com vocês o que aconteceu. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e contra Ziclag. E esta haviam ferido e queimado, e tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram em seu caminho. E Davi e os homens viram a cidade e ela queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que estavam com ele, ao chegarem ao ribeiro de Bessor, onde ficaram uns retardatários. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe água, e bebeu. E deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? E respondeu o moço egípcio: eu sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos Queretitas, contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb, pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? E respondeu-lhe: jura-me por Deus, que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu descerei e te guiarei a esse bando. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Versículo 18, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, porque nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Eu vou parar por aqui. Essa história é absurda. Eu quase caio no chão quando eu leio esse texto ao longo desse último ano que nós estamos vivendo, porque os paralelos com o que a gente está vivendo são muito, muito parecidos. A diferença é que os amalequitas foram um pouco menos cruéis do que os terroristas do Hamas, porque eles sequestraram as mulheres e as crianças e não mataram ninguém. Gente, Davi estava vindo do norte. Eu deixei com o pessoal da mídia um mapa. Você consegue jogar o mapa aqui no telão para mim, rapidinho? Davi estava vindo do norte de Israel. E ele veio até a cidade de
Ziklag, olha onde fica Ziklag, está o vermelho no mapa. Esta região foi alcançada, foi abatida, foi tomada pelos amalequitas nessa história de Davi. E essa é exatamente a mesma região que foi invadida pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Davi chegou aqui em Ziklag, viu que estava tudo destruído, que as casas estavam queimadas, que as pessoas tinham perdido tudo. O povo chorou até não ter mais voz. Eu digo para vocês que eu sei o que é esse choro. Eu descobri o que é isso no dia 7 de outubro. Vocês vão ouvir as histórias dessas duas mulheres corajosas e vão entender por que o povo chorou até não ter mais voz. Eu não quero não quero falar tempo demais, porque eu quero dar bastante tempo para elas, mas os paralelos são incríveis. O povo queria apedrejar Davi, do mesmo jeito que nós em Israel ficamos tão chocados com o fracasso daquela coisa, que a reação inicial de todo mundo foi de dizer, pelo amor de Deus, esse governo, primeiro-ministro, todo mundo, arranca todo mundo daí, se der, me dá uma pedra aqui, deixa eu tacar nos caras, porque, pelo amor de Deus, não dá não. A mesma reação que o povo teve nos dias de Davi, o povo de Israel teve agora, de dizer, vão apedrejar Davi. A mesma figura do povo palestino, para eu não ter ninguém aqui que depois, não vocês, que vocês são um povo ensinado, mas pronto, ninguém que me acusa depois nas redes sociais dizendo, mas vocês não se importam com os palestinos. O povo palestino também aparece aqui nesse texto, nessa figura do egípcio, que encontra Davi, e ele é um escravo dos amalequitas, do mesmo jeito que os cidadãos de Gaza estão debaixo da mão opressora dessa organização terrorista que se chama Hamas. O escravo egípcio está sem beber, sem comer, foi abandonado pelo seu mestre, e ele depende de Davi, que Davi dê para ele água, pão, comida, que Davi reanime o cara. É a mesma história, a mesma figura que a gente tem aqui. Davi pergunta para Deus, Deus, o que eu faço? Ele viu aqui que em Ziklag foi tudo destruído, as pessoas foram sequestradas, está tudo desmoronando, o sonho deles para Israel está tudo indo embora. Deus, o que eu faço? Deus disse, persegue eles. E eles saíram perseguindo até chegarem num local chamado o rio Bessor. Vocês estão vendo no mapa aonde está o rio Bessor? Sim? Agora eu quero dizer para vocês que todas as histórias que vocês vão ouvir essa noite são desta comunidade que se chama En Absor, a fonte do rio Bessor. Eu não gosto de usar essa palavra com leveza, mas é profético o negócio. Tá? Eles chegaram até o rio Bessor e daqui partiram em direção ao local aonde estavam os amalequitas. Literalmente na direção de Gaza e na direção do Egito. Partiram e perseguiram aquele bando e conseguiram recuperar os despojos. A gente sabe que no nosso caso ainda tem 101 reféns dentro de Gaza. Ainda tem uma situação, muitos deles já foram assassinados. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir recuperar. Mas existe algo na essência do povo de Israel que vai ser recuperado ainda nesses dias. Eu acho interessante que a Bíblia diz que as duas esposas de Davi, uma delas chama Ainoam e a outra Abigail. E esses dois nomes, Ahinoam, que é o meu irmão é conforto, e Abigail, que é o meu pai é alegria, eles têm a ver com a família, eles têm a ver com o abraço do irmão, eles têm a ver com o coração de um pai, de uma mãe. E essas duas coisas foram sequestradas para dentro de Gaza. E eu acredito que essas duas coisas vão ser trazidas de volta. O povo de Israel vai saber, mais uma vez, o que é ter confiança no abraço de um irmão e saber que nós estamos seguros. Que os pais vão poder abraçar os seus filhos e sentir alegria no abraço dos seus filhos. Que isso vai voltar para a terra de Israel. Davi perseguiu o bando e trouxe de volta tudo que eles tinham roubado para esta região, para o rio Bessor. Aqui ele dividiu todo o despojo com o povo, com as outras regiões em Israel, e a partir dessa região, desse lugar, foi onde começou a restauração da honra de Israel.
Depois desse lugar, Davi saiu dali e foi para Hebrom e começou a reinar em Hebrom. Então, eu acredito que Israel está vivendo um momento de um desafio que é um último grande desafio antes de uma virada de chave que abra a página para um novo momento na nossa história. Do mesmo jeito que Davi viveu esse último grande desafio antes de ele começar o seu período como rei. Vocês estão comigo? Amém?